A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é assunto de debates até hoje. A falta de informações leva a muitos julgamentos precipitados. O professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, faz uma pesquisa que lança luz sobre esse período histórico. No decorrer da pesquisa que gerou esses dois livros, Os Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas, eu dediquei muita atenção e muito tempo ao estudo das relações entre Brasil e Alemanha nos anos 30, em especial no decorrer da era Vargas. E o que a gente percebe é que as relações entre Brasil e Alemanha eram muito próximas, muito amigáveis, muito amistosas e tendiam a se tornar cada vez mais íntimas. O que unia o governo de Vargas e o governo de Adolf Hitler era o combate ao comunismo. O anticomunismo visceral dos regimes de extrema-direita, como eram o de Adolf Hitler e o de Getúlio Vargas, era um fator de aproximação entre esses governos. Um outro fator muito importante na política das relações internacionais diz respeito à política comercial. A Alemanha criou um sistema de trocas de mercadorias nos quais não havia dinheiro, não havia moeda forte, moeda conversível envolvida. O Brasil remetia produtos, para a Alemanha pagava com produtos industrializados. Quer dizer, o Brasil remetia algodão, madeira, matérias-primas e recebia produtos industrializados como máquinas e armamentos. Uma das grandes demandas do exército brasileiro nesses anos 30 era se reequipar, modernizar o seu armamento, e foi firmado um acordo de troca de mercadorias com a Alemanha nazista, que previa então a remessa de peças de artilharia como essa que nós estamos vendo aqui, para equipar o exército brasileiro, em troca de produtos primários, alimentos e matérias-primas, que eram enviadas para a Alemanha para garantir a continuidade do esforço de rearmamento que a própria Alemanha nazista estava fazendo como parte dos preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Um acordo que incomodava os norte-americanos. Os Estados Unidos também viam com crescente temor e desaprovação os acordos comerciais mantidos entre o Brasil e a Alemanha, porque ali nenhum dos dois países estava usando moeda forte, moeda conversível, moeda reconhecida internacionalmente como era o dólar. O Brasil, que tinha decretado uma moratória da sua dívida externa em 1938, estava tecnicamente quebrado, falido. Não tinha reservas de moeda estrangeira que pudesse usar para pagar por importações americanas. O resultado é que a participação da indústria alemã nas exportações para o Brasil e na balança comercial brasileira só crescia e só aumentava. Entre a tomada do poder pelos nazistas em 1933 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o Brasil passa de 10º para 6º parceiro comercial da Alemanha nazista e continuava aumentando sua participação. A reação dos Estados Unidos veio pela via comercial. Para reagir a esse estado de coisas, os norte-americanos entraram no circuito, oferecendo também armas e munições, não só para conseguir contratos e vendas, mas também para poder exercer influência sobre o exército brasileiro. A principal preocupação dos norte-americanos era um aumento da influência nazista sobre o governo Vargas, que levasse inclusive a um distanciamento, se não a um rompimento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Desta forma, já a partir de 1941, os americanos começam a assinar com acordos vantajosos de vendas de armas para o Brasil que pudessem ser pagos de maneira suave, em longas prestações, com juros baixos e a preços subsidiados. Dessa forma, tem início, então, uma primeira aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, consubstanciada, então, nas vendas de armas, inclusive tanques leves, como esse exemplar que nós vemos aqui, desse carro de combate norte-americano, um dos muitos que foi enviado ao Brasil antes mesmo da declaração de guerra do Brasil à Alemanha em agosto de 1942. A ofensiva comercial norte-americana permitiu ao governo Vargas adotar uma política pendular. Era uma época muito favorável para a diplomacia brasileira, porque na ausência de um único poder dominante em nível global, como hoje a gente assiste, havia a possibilidade do Brasil transacionar então com a Alemanha nazista, com a Itália fascista, com os norte-americanos e assim sucessivamente. Havia, porém, uma ameaça sobre o território brasileiro. A obsessão norte-americana naquela época, como ainda hoje, era com a sua segurança. E no caso, o grande receio dos norte-americanos é que o Nordeste brasileiro, a porção geográfica do país mais próxima da África do Norte, viesse a ser ocupada pela Alemanha nazista. O Nordeste brasileiro tem uma importância geopolítica muito grande. Desde a época das invasões holandesas, no século XVII, é uma região da mais alta importância tática e estratégica. E os norte-americanos temiam que essa região viesse a cair em mão dos alemães.
O temor era tanto que os Estados Unidos fizeram planos radicais. Aí que entra um caráter muito conflituoso nas relações entre Brasil e os Estados Unidos. De um lado, o comando brasileiro vendo com simpatia, vendo com apoio, o projeto de reequipar com armas norte-americanas o exército brasileiro para a defesa nacional. E de outro lado, o Estado-Maior do Exército americano defendendo uma ocupação preventiva do Nordeste brasileiro com tropas norte-americanas. Isso deu margem a um enorme debate em Washington, com o presidente Roosevelt, naquela época presidente dos Estados Unidos, defendendo a primeira opção, melhor armar os brasileiros para que eles defendam o Nordeste, ao passo que os seus militares, sem confiar muito no exército brasileiro, diziam que não. É o exército norte-americano que tem que ocupar o Nordeste brasileiro antes que os nazistas o façam. E para isso, já em 1940, o Estado-Maior do Exército norte-americano desenvolveu o plano estratégico de ocupação do Nordeste brasileiro, chamado Rainbow, né, o plano Arco-Íris, que visava justamente o envio de 60 mil militares do Exército norte-americano para ocupar os pontos estratégicos mais importantes do Nordeste brasileiro. O plano nunca foi posto em prática porque, em algum momento de 1941, chegou-se a um acordo para fornecer armas para o Exército brasileiro para que ele próprio providenciasse a defesa do Nordeste. Neste cenário, aparece a virtude de negociador de Getúlio Vargas. A historiografia reconhece como positiva a atuação dele, embora sendo um ditador, embora sendo um governo que perseguia os seus opositores e críticos, que usava de métodos bárbaros e condenáveis, com a tortura, as prisões ilegais, até o desaparecimento, né, de opositores políticos, a historiografia ainda hoje, mesmo sendo crítica, né, da relação de Getúlio Vargas com a política democrática, né, reconhece que sim, reconhece que é possível se afirmar que Getúlio Vargas usou de muita habilidade para extrair dos norte-americanos o máximo que ele podia. Foi pressionado pelos acontecimentos que o Brasil se envolveu na guerra. Com a queda da França diante dos exércitos de Adolf Hitler em maio e junho de 1940, praticamente toda a Europa ficou sob domínio de Adolf Hitler ou dos seus aliados. A grande preocupação dos norte-americanos era manter a Grã-Bretanha na luta, fornecendo o máximo possível de armas, munições e aeronaves para os exércitos de marinha britânicos que estavam lutando contra o Terceiro Reich de Adolf Hitler. Para poder entregar, para poder enviar esse material de guerra até os britânicos, tornou-se fundamental a construção de uma ponte aérea ligando as fábricas dos Estados Unidos às linhas de batalha na África do Norte e na própria Inglaterra. Para viabilizar essa ponte aérea, foi necessário construir uma série de bases aéreas norte-americanas em território brasileiro. Foi justamente o desejo dos norte-americanos em instalarem essas bases aéreas no Brasil que Getúlio Vargas usou para forçar a concessão de vantagens para o governo brasileiro. As principais vantagens diziam respeito à concessão de créditos financeiros, de empréstimos, né, a juros subsidiados, a juros muito baixos, para a aquisição tanto de material de guerra quanto de tecnologia para a modernização industrial do Brasil. Foi nesses termos que o governo Vargas conseguiu, então, a concessão de empréstimos para a aquisição de um vultoso número, né, de equipamentos militares e munições e também o financiamento e assistência técnica para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi um grande marco na industrialização brasileira, porque finalmente o país começou a se tornar autossuficiente na fabricação do seu próprio aço. A instalação de bases aéreas norte-americanas no Brasil coloca o país na Segunda Guerra Mundial. Essa ponte aérea, que foi inaugurada em junho de 1941, antecede, consequentemente, em 6 meses, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo não estando participando da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos construíram bases navais e aéreas no Brasil para justamente enviar esse material de guerra para os britânicos que então lutavam contra o Terceiro Reich. E nesse sentido, o governo Vargas pôde se aproveitar desse desejo dos norte-americanos de se apossarem desses pontos estratégicos do seu uso para conseguir essas concessões. Obviamente, isso aí punha a perder, né, invalidava a ideia do Brasil enquanto um país neutro. Porque na medida em que aeronaves norte-americanas faziam escala em Belém, faziam escala em Natal e seguiam para a África do Norte para serem entregues aos britânicos, o Brasil já começou aí, em junho de 1941, a deixar de ser um país neutro. A situação encerra a política pendular de Getúlio Vargas. O interesse do governo varguista era tanto quanto possível se manter neutro e poder negociar
com o máximo de vantagem possível com ambos os lados. Em algum momento, o governo alemão, através das siderúrgicas Krupp, acaba por oferecer ao governo brasileiro um projeto de financiamento de construção de uma siderúrgica no Brasil para rebater a oferta dos norte-americanos. Então, veja, os alemães ofereceram um acordo de venda de armas, os americanos ofereceram deles. Os americanos ofereceram um acordo para financiar uma siderúrgica, os alemães ofereceram um acordo deles. Esse jogo pendular de Getúlio Vargas acabou sendo encerrado um tanto quanto bruscamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A inclinação pró-norte-americana do governo brasileiro foi uma decisão pragmática. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, é interrompido todo o comércio naval do Brasil com a Alemanha. Na medida em que a Marinha Britânica controlava os mares, ela interceptava os carregamentos que saíam da Alemanha com destino ao Brasil e as remessas brasileiras com destino à Alemanha. O bloqueio naval imposto pela Marinha Britânica à Alemanha acabou liquidando o nosso comércio. Isso então empurrou o Brasil para mais próximo dos aliados, porque ele ficou sem alternativas, né, de comércio, de diplomacia, de acordos internacionais. Não podendo fazer um contato tão extenso com a Alemanha, ele acabou então sendo empurrado, né, na direção dos Estados Unidos. A situação se define quando os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Com a entrada dos Estados Unidos oficialmente na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, essa falta de opções, essa falta de alternativas da política externa brasileira fica muito pior. Porque os americanos imediatamente apelam para o princípio consagrado na diplomacia do continente da solidariedade hemisférica. Quer dizer, o princípio segundo o qual uma agressão a um país americano deveria ser considerada uma agressão a todos os países americanos. O Brasil adere a esse ponto de vista com alguma relutância e na conferência de chanceleres que é feita em janeiro de 1942 no Rio de Janeiro, o Brasil anuncia oficialmente o rompimento de relações diplomáticas com a Alemanha. A posição para Getúlio Vargas representou o suicídio político. É completamente incongruente. Essa incongruência, indisfarçável e incontornável, acaba levando Getúlio Vargas a se comprometer com o retorno à democracia. É importante lembrar que quando Getúlio deu o golpe de Estado em novembro de 1937, instaurando a ditadura do Estado Novo, ele se comprometeu com o retorno à democracia. Ele havia prometido eleições, né, em 1942 para convocar um plebiscito sobre a continuidade ou não do seu governo. Com a declaração de guerra, essa promessa vai para o espaço. Porém, a articulação das oposições, em especial depois do envio por parte do governo brasileiro, o envio de uma força expedicionária brasileira para combater contra a Alemanha nos campos de batalha da Itália, acaba dando argumentos para a oposição. E é justamente essa faceta que você se referia que é mais explorada. Como pode, né, um governo que copiou a legislação trabalhista de Mussolini, né, lutar agora contra a Itália fascista? Como pode um governo que copiou a legislação de administração municipal dos nazistas e a política migratória dos nazistas, né, tá agora lutando contra a Alemanha nazista? Era uma contradição insanável. E o governo de Getúlio Vargas não iria sobreviver a essa contradição tão logo a guerra acabasse. Mesmo assim, Vargas soube manter o poder sobre a nação. Ele sabia, sim, que o seu governo se tornava crescentemente insustentável. Havia uma evasão cada vez maior daqueles quadros que o apoiavam em direção à oposição para participar de um governo sucessor. E a grande esperteza política, vamos dizer assim, a grande lucidez política de Getúlio Vargas foi ter se preparado para o fim do Estado Novo, criando, na falta de dois partidos políticos que encarnassem o seu ideal e empregassem os seus quadros e colaboradores na reconstrução do seu projeto de governo. A lei eleitoral que ele criou, em 1945, previu então a criação de dois partidos políticos. O Partido Social Democrático, que agrupava os ex-quadros dirigentes, governantes, administradores, interventores do Estado Novo, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que agrupava os sindicatos pelegos, os sindicatos que apoiavam o governo de Getúlio Vargas. A influência do varguismo no Brasil duraria ainda 2 décadas. Na verdade, o que a gente assiste a partir de 1945 é um Estado Novo sem Getúlio. Existem eleições, existem uma certa liberdade de expressão e de voto, mas o que a gente percebe é que a herança varguista vai dominar todo o período da democracia de 1945 até 1964. Para você ter uma ideia, nesse período, né, muito longo, né, que vai de 45 a 64, os partidos getulistas, os partidos que Getúlio Vargas criou ao fim do Estado Novo, venceram todas as eleições presidenciais com uma única exceção, que foi a exceção dos 6 meses de governo de Jânio Quadros. O estado de guerra desencadeia a reação alemã, que envia submarinos para torpedear os navios na costa brasileira.
Veja no próximo bloco. De junho de 1941, tem início a ponte aérea de aeronaves norte-americanas que faziam escala em aeroportos brasileiros rumo ao extremo Pacífico e também à África do Norte. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, o comprometimento brasileiro se amplia. Agora, as bases navais e aéreas brasileiras são usadas pelos aviões norte-americanos para atacar submarinos alemães. Desta forma, ao longo de todo o primeiro semestre de 1942, aeronaves norte-americanas, eventualmente sendo tripuladas até mesmo por brasileiros, se dedicam a fazer extensas patrulhas navais por todo o Atlântico, procurando e atacando submarinos alemães. Diante dessa situação, o alto comando naval alemão percebeu que a neutralidade brasileira era apenas teórica e que o Brasil já tinha se comprometido, tanto pela via comercial quanto pela via diplomática e militar, com os norte-americanos. Os ataques na América Latina foram apenas contra os navios brasileiros. Em contraste com a agressão perpetrada pelos submarinos alemães contra a Marinha Mercante brasileira, percebe-se que não há nenhum envolvimento com a relação à Marinha Argentina. Os barcos argentinos não são molestados pela guerra submarina alemã em virtude da grande proximidade entre o regime de Juan Domingo Perón e o regime nazista. A posição argentina na guerra foi totalmente pró-nazista. Houve um intenso tráfico de propaganda de informações entre o governo argentino e o governo alemão. Buenos Aires converteu-se na meca dos espiões alemães na América Latina, porque a Argentina conservou-se neutra, resistindo a todas as pressões que eram movidas pelo governo norte-americano para que a Argentina também declarasse guerra aos países do eixo. A Argentina só vai declarar guerra aos países do eixo praticamente quando a Segunda Guerra Mundial já está se aproximando do seu fim em 1945. Enquanto isso não ocorreu, a espionagem alemã teve ampla guarida, amplo acolhimento em todas as instâncias públicas e privadas das regiões da Argentina. É o que explica a entrada maciça de nazistas na Argentina durante o pós-guerra. A gente percebe que Perón emitiu 3.000 carteiras de identidade para os imigrados alemães. Boa parte da elite nazista sobrevivente do Terceiro Reich buscou asilo, buscou refúgio na Argentina. Genocidas, assassinos, perseguidores, torturadores e também cientistas, políticos, militares se dirigem à Argentina, onde obtêm uma nova identidade, uma nova forma de vida que permite a eles ficar oculto da justiça que era a eles movida pelos países aliados. A represália alemã à posição brasileira leva à sua definição oficial. Embora alguns navios brasileiros já tivessem sido afundados por submarinos alemães, esses torpedeamentos ocorreram no Caribe. Eram navios brasileiros que levavam alimentos e matérias-primas para os Estados Unidos e foram atacados pelos alemães nas proximidades dos portos norte-americanos. A partir do segundo semestre de 1942, esse padrão se altera. Vários submarinos alemães são enviados para as costas brasileiras, ocasionando uma autêntica blitz, uma guerra relâmpago de submarinos contra a navegação brasileira. É nesse mês de agosto de 1942, depois de sucessivos torpedeamentos de navios brasileiros, que o Brasil finalmente reconhece estar havendo um estado de guerra entre o Brasil e a Alemanha, e finalmente o Brasil entra formalmente na Segunda Guerra Mundial. O torpedeamento dos navios teve grande efeito sobre a opinião pública. Os sucessivos torpedeamentos de navios brasileiros provocaram centenas de vítimas. Quase 1.000 brasileiros morreram na série de torpedeamentos de nossas embarcações que foram feitas por submarinos alemães. Esses sucessivos torpedeamentos provocaram imensa indignação popular. Por todo o Brasil, explodiram revoltas espontâneas contra tudo que fosse remotamente associado à Alemanha, à Itália e ao Japão. A comunidade de origem alemã e a comunidade de origem italiana sofreram muitíssimas represálias de patriotas e populares enfurecidos pelos torpedeamentos. Essa fúria popular, na verdade, ignorava o grau de comprometimento a que o governo brasileiro tinha chegado com os norte-americanos e, portanto, encarava os torpedeamentos pura e simplesmente como um ato de maldade, um ato gratuito e não provocado por parte do governo brasileiro, o que, à luz dos fatos históricos, obviamente, não é sustentável. Sem ter esse conhecimento, a reação popular foi intensa e feroz. Com a declaração de guerra, a campanha da nacionalização, que se inicia por volta de 1935, ela é levada a um novo auge.
as perseguições, a censura, a repressão a tudo que seja ligado às comunidades de origem alemã, italiana e japonesa são intensificadas. Nesse cenário muito conturbado, muito contraditório, os descendentes de alemães são pressionados a se alistarem no exército brasileiro como voluntários. E alguns se alistaram como voluntários mesmo, foram voluntariamente se engajar no exército brasileiro para demonstrar que eram autênticos patriotas, que eram autênticos brasileiros. Era uma maneira de se livrar das perseguições que eram movidas pela massa popular enfurecida com os torpedeamentos. Isso deu origem à pesquisa que levou ao livro Os Soldados Alemães de Vargas. Aqui mesmo, nesse memorial aos mortos paranaenses na Segunda Guerra Mundial, a gente vê vários sobrenomes de origem alemã e italiana, ou seja, os países contra os quais o Brasil estava lutando na campanha da Itália. Essa foi uma prática comum, uma prática recorrente e fazia parte do esforço dessa campanha da nacionalização. Brasileiros que moravam na Alemanha no momento da guerra deram origem ao segundo livro, Os Soldados Brasileiros de Hitler. Aí que eu encontrei, então, a fascinante história dos soldados brasileiros de Hitler. Quer dizer, os indivíduos que, nascidos no Brasil, estavam na Alemanha por ocasião da oclusão da guerra e acabaram, então, sendo recrutados para servir às Forças Armadas Alemãs como se fossem alemães nascidos na Alemanha. O depoimento de um entrevistado dá a medida do que foi esta participação. Um dos meus entrevistados, quando indagado por mim com relação à sua atitude, por ter sido incorporado às fileiras da juventude hitlerista, me contou uma sensação, um estado de espírito que me pareceu muito significativo. Ao chegar aos 14 anos, nos termos da lei alemã, todas as crianças, os adolescentes de 14 anos, eram obrigados a se alistarem na juventude hitlerista, na Hitlerjugend. Isso era obrigatório. E o meu entrevistado, todos eles foram engajados nessa organização juvenil do Partido Nazista. E ao perguntá-lo sobre a sua razão, a sua reação com relação a esse fato, ele me disse, mas poxa, meus primos, meus amigos, meus vizinhos de bairro, todos eles estavam na juventude hitlerista e ia ficar estranho se eu não tivesse também ingressado. Então, por estarem morando na Alemanha já desde antes da guerra ter início, eles se identificavam também com o fato de serem alemães, de coabitarem, de coexistirem, de estarem inseridos na sociedade alemã. Grandes desdobramentos no Brasil. Esta reportagem foi feita em data que ficou gravada na memória de quem participou do conflito. Hoje nós lembramos a eclosão da Segunda Guerra Mundial, declarada em 1º de setembro de 1939, onde a Alemanha invadiu a Polônia e os países seguintes. Após a invasão, no dia 1º, a declaração oficial de guerra foi feita no dia 3. Alguns anos depois, o Brasil entrou na batalha com 25 mil homens. 1.200 deles foram voluntários da pátria. Em 1939, data da guerra, eu estava no exército ainda. Cumpri a minha obrigação militar, eu fui, em 1941, licenciado. Fiquei na reserva, mas acompanhando a guerra. E em 1943 houve a convocação das últimas 3 classes de reservistas. Não satisfeito com todo esse efetivo convocado, abriu-se então o voluntariado. Então aí me apareceu uma oportunidade de voltar ao exército e em seguida ir para a guerra. O caminho da Força Expedicionária Brasileira até o campo de batalha foi árduo. Nós tivemos um treinamento intenso, não só aqui, já preparados para a guerra, mas também no Rio de Janeiro, campo de instrução. Foi uma viagem penosa daqui ao Rio, de trem, ficamos lá mais 2 meses mais ou menos e depois embarcamos para a Itália. Eu fui com o 4º escalão, desembarcamos em Nápoles, depois fomos de barcaços para Livorno e de Livorno para Francolísio, campo de instrução. Lá ficamos algum tempo, eu fui aproveitado como monitor de armamento, depois fui aproveitado um pouco na administração, em seguida fui para outras regiões onde eu não conhecia. Estive estagiando na artilharia
Depois da artilharia, ela estava com o efetivo completo, eu fui para a Polícia Militar do Exército na Itália. A tropa era inexperiente e não conhecia bem as armas que recebeu do Exército norte-americano. Mesmo assim, colheu resultados expressivos: a conquista de Montese e Monte Castelo e a rendição alemã em Fornovo. O exército alemão era o primeiro exército do mundo. Todos temiam o primeiro exército. O exército alemão era considerado o melhor exército do mundo. Mas que a situação não os favoreceu. E o brasileiro ganhou a guerra. 25 mil brasileiros dominaram 20 mil alemães, foi isso? É, para isso você vê aí a atuação do Brasil na guerra. Ele, com a sua atuação já guerreira, experimentada, ele conseguiu dominar poucos no início, mas depois de aclimatado e preparado para a guerra, ele conseguiu dominar uma divisão alemã e pedaços de divisão italiana, em Fornovo, onde se deu a rendição. Participar do esforço de guerra é uma situação instável. Nós sabemos de pessoas que têm fotografias na casa que se expuseram demais lá na febre e não aconteceu nada. Outros não se expuseram e aconteceu. Então a sorte tem que acompanhar a pessoa e a fé em Deus. Um dos que não tiveram a sorte de voltar vivos para casa foi o sargento Max Wolff Filho. Fora de qualquer dúvida, é que o maior herói da Força Expedicionária Brasileira é o sargento Max Wolff Filho. Ele nasceu em Rio Negro, no Paraná, filho de Max Wolff, que era um austríaco que imigrou para o Brasil, e de Etelvina Pacheco, uma cabocla, uma descendente de indígenas, natural daquela região. Max Wolff teve uma relação muito problemática com o seu pai, ele foi educado praticamente pela sua mãe, e isso traduziu na figura dele, na psicologia dele, um ódio muito intenso ao alemão, à personalidade do alemão, embora ele próprio tivesse um sobrenome de origem germânica. O diferencial de Wolff em relação à tropa foi sua disposição para o combate. Max Wolff Filho é tido como o maior herói da Força Expedicionária Brasileira porque se envolveu no mais alto número de ações de combate conhecido de um único personagem da FEB. Só para vocês terem uma ideia, o normal de um líder de patrulhas na campanha da Itália era se envolver numa quantidade de missões de patrulhas por volta aí de 8 a 12 missões. Max Wolff fez 36 patrulhas, na última das quais ele veio a ser morto em combate. Apesar de todas as homenagens póstumas, em seu tempo, Wolff não escapou de enfrentar suspeitas. Max Wolff ficou conhecido ao final da sua carreira militar como o comandante do célebre Pelotão Especial, um grupo de homens especialmente selecionados para executar missões particularmente perigosas. Esse pelotão também era conhecido como sendo o Pelotão SS. SS, no caso, a abreviatura de Schutzstaffel, que eram justamente as tropas de elite do Partido Nazista. Mesmo o maior herói da Força Expedicionária Brasileira, como é Max Wolff, teve que responder acusações, por ter origem germânica, responder acusações de ser nazista, de pretender formar uma elite nazista como as SS dentro da FEB e esse tipo de coisa. A contradição nasce do motivo para os descendentes de estrangeiros se alistarem. Um exemplo do clima da época é o de Ari Howen, outro herói da FEB. Ari Weber Howen, por seu turno, quase teve a casa da sua residência em Mafra, em Santa Catarina, depredada por uma multidão enfurecida de patriotas que se dispunha a se vingar dos torpedeamentos, destruindo as residências, saqueando as residências de pessoas de origem germânica. Então esse que é o paradoxo que viveram os maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira. Mesmo sendo os nossos mais importantes e ilustres militares em combate, nem por isso eles escaparam dos conflitos, das contradições que recaíam sobre a sua comunidade, nem por isso eles deixaram de serem considerados elementos suspeitos ou até mesmo perigosos de nutrirem simpatias pelo nazismo, apenas e tão somente pelo fato de terem uma origem germânica. O paradoxo só cresce quando se avalia sua importância na guerra.
Apesar de ter numericamente pouca expressão, é necessário reconhecer que os indivíduos de origem germânica da Força Expedicionária Brasileira se destacaram muitíssimo. Já mencionamos os nomes de Max Wolff e Ari Hauen, tidos como os maiores heróis da FEB, mas seria o caso de mencionar também o nome do capitão Iedo Blaut, ele próprio descendente de alemães, e que foi o primeiro oficial a chegar ao cume do Monte Castelo da sua conquista final em 21 de fevereiro de 1945. Desta forma, a importância e influência que os soldados alemães de Getúlio Vargas exerceram no conjunto das operações militares da Força Expedicionária Brasileira acabou sendo muito importante, desproporcional ao seu número. Preconceito durante a guerra, rejeição após o conflito. Essa foi a realidade dos soldados alemães de Vargas. Veja no próximo bloco. Por causa das colônias recém-imigradas que haviam no país. O grande temor do Estado-Maior do Exército Brasileiro nessa época dizia respeito justamente à possibilidade de um levante nazista no sul do Brasil, organizado pelo Partido Nazista, que funcionava aqui no Brasil, que fizesse uma organização política daquelas populações para romper, fazer um movimento de separatismo da região sul do Brasil em relação ao resto do país, criando aquilo que nossas elites chamavam então de um Brasil antártido, um Brasil nazista, um Brasil separado do resto do país, por conta da intensa presença e influência da comunidade de origem alemã. Buscando manter o controle sobre esta população, o governo brasileiro iniciou a campanha nacionalista. A campanha da nacionalização desenvolvida pelo governo Getúlio Vargas visava justamente provocar, forçar a nacionalização cultural das comunidades de imigrantes. Não só as comunidades de origem alemã, vistas sempre como suspeitas, de não necessariamente serem patrióticas ou fiéis à nacionalidade brasileira, mas todas as nacionalidades. A campanha da nacionalização visava extinguir o uso de nomes estrangeiros, o uso do idioma estrangeiro, o uso de escolas em idioma exclusivamente estrangeiro, a compra e venda de jornais impressos exclusivamente em língua estrangeira. Havia um esforço, então, de nacionalizar à força, através de leis coercitivas, o conjunto das colônias de imigrantes que residiam aqui no Brasil há gerações, e no caso dos alemães, mantendo em boa medida os seus costumes, os seus hábitos e, lógico, mantendo também o uso tanto público como privado da língua alemã. O forte sentimento nacional da época desagou no movimento integralista. O movimento integralista foi muito importante porque ele oferecia, a ação integralista brasileira, ela oferecia uma possibilidade de participação nesses movimentos de extrema-direita numa organização nacional. É importante a gente notar que o Partido Nazista no Brasil, em que pese a grande soma de dinheiro, de esforço, de energia que o governo alemão dedicou a recrutar a comunidade de origem alemã para a causa nazista, o Partido Nazista no Brasil permaneceu muito pequeno. O melhor palpite é que o Partido Nazista no Brasil tenha recrutado no máximo 3 mil membros. Se você levar em conta que a comunidade de origem alemã no Brasil contava com 900 mil pessoas, 3 mil membros não chega a ser um sucesso de recrutamento, pelo contrário, Para o governo Getúlio Vargas, o sucesso do integralismo não foi nenhum alívio. Na verdade, eles eram aliados. O golpe de Estado que instaurou a ditadura varguista em novembro de 1937 contou com o apoio do integralismo. Getúlio Vargas foi muito hábil em oferecer ou acenar com algumas ofertas para os membros do integralismo se a ação integralista brasileira apoiasse o golpe, o que de fato aconteceu. Só que uma vez instaurada a ditadura varguista, os integralistas se viram marginalizados, se viram excluídos, não foram convidados a participar do governo como imaginavam que seriam, e daí então eles começam a se articular para tomar pela força o poder político, o que eles vão tentar fazer em maio de 1938, durante a famosa intentona integralista que quase acabou com a vida de Getúlio Vargas. A existência do movimento nazista no Brasil foi um motivo a mais para o país apoiar os Estados Unidos na guerra. Pesou também na decisão brasileira o apoio que a Itália e a Alemanha estavam dando ao Partido Nazista no Brasil e à ação integralista brasileira, que já tinham tentado, em 1938, articular um golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Então é uma grande queimação, vamos dizer assim, Essas duas entidades, o Partido Nazista e a Ação Integralista Brasileira, acabam então se convertendo em suspeitas, em inimigas aos olhos de Getúlio Vargas, e o apoio que os governos alemão
e italiano davam a essas organizações acaba, então, também provocando um certo distanciamento do governo brasileiro com relação aos países do eixo, né, como se dizia, a aliança entre a Alemanha e a Itália. Mas o fator decisivo foi realmente a entrada dos Estados Unidos na guerra, que marca um rompimento praticamente irreversível do Brasil com a Alemanha. É da campanha nacionalista que surgem os soldados oriundos de etnias estrangeiras no exército brasileiro. Tem início, então, uma intensificação das perseguições às populações de origem alemã, italiana e japonesa, inclusive com o recurso ao recrutamento forçado de pessoas de origem estrangeira para servirem no exército brasileiro a fim de reforçar o seu patriotismo. A presença acabou se tornando uma vantagem para a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira enviou 25 mil homens para travar os combates da campanha da Itália entre setembro de 1944 e maio de 1945. Desses 25 mil homens, qualquer coisa como 12 a 15 mil foram efetivamente combatentes, sendo os outros restantes elementos de apoio ou administrativos às ações de combate. Desse efetivo de 25 mil homens, na minha pesquisa, eu estimo que entre 700 e 800 tenham sido indivíduos de origem germânica. Qualquer coisa aí com 3 ou 4% do efetivo total da Força Expedicionária Brasileira seriam compostos, então, de descendentes de alemães. Todos eles falavam fluentemente o português e a maioria deles falava também o alemão. Essa foi uma das grandes vantagens que a Força Expedicionária Brasileira pôde contar nas suas ações de combate e também no relacionamento com a população civil. Ela tinha um número significativo de indivíduos que falavam a língua do inimigo, permitindo, consequentemente, travar conversas e interrogatórios com os soldados inimigos capturados. Havia também um número substancial de descendentes de italianos, o que facilitou muitíssimo o contato da FEB com a população civil local por toda a Itália ocupada. Mas para os combatentes, a situação era dúbia. Na pesquisa que eu fiz, eu tive acesso a vários depoimentos que foram recolhidos e foram preservados de militares de origem alemã que lutaram pela FEB, que se referem a um conflito. O conflito foi de duas mãos, quer dizer, uma mão de ida e uma mão de volta. No conflito relativo à ida, havia um impasse, o conflito de ter que lutar contra um povo cuja língua, cuja cultura, cuja raça, no limite, poderia ser considerada comum a eles próprios. Eles poderiam se considerar alemães lutando contra alemães. Eles tiveram que reprimir essa componente da sua personalidade e incorporar definitivamente a nacionalidade brasileira e desempenhar, então, as suas ações de combate contra os alemães no front italiano. Na volta, eles tiveram outro conflito, um conflito de uma outra ordem, que era justamente o fato de terem que prestar contas às suas comunidades de origem. Muito interessante o depoimento do ex-combatente Breno Schirmer, que é originário de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele diz que teve muita dificuldade em justificar a sua atuação na FEB diante da sua comunidade, que é toda ela de origem alemã. Longe de ser a exceção, essa foi a norma para os soldados alemães de Vargas. Um outro episódio que também é revelador desse tipo de conflito diz respeito à morte do próprio Ari Hauen. Os seus pertences pessoais e a sua arma pessoal, que é uma carabina automática norte-americana, foram recolhidos do campo de batalha pelo seu amigo Nelson Justus, pai do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, homônimo Nelson Justus. E o Nelson Justus, o pai, recolheu os pertences e a arma do Ari Hauen e foi até Mafra devolver à família Hauen os seus pertences e a sua arma pessoal. Consta, isso está transcrito também no livro de José de Cash, o clássico livro Nós Estivemos Lá, de que houve uma furiosa discussão entre o Nelson Justus e a família Hauen, porque a família Hauen não podia aceitar aquelas coisas no seu lar, muito menos aceitar a arma pessoal de Ari Hauen, porque aquela era uma arma que tinha sido utilizada para atirar contra alemães. Isso não poderia ser admitido numa casa de uma família de origem alemã. Foi o alto preço a pagar pela decisão de demonstrar patriotismo. O conflito foi realmente duplo, foi de duas vias. E essas pessoas tiveram que se converter em brasileiros ardorosos para ir à guerra e tiveram que prestar contas dessa conversão quando voltaram para suas comunidades de origem ao fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, os soldados alemães de Vargas receberam o reconhecimento nacional, uma situação muito diferente da enfrentada pelos brasileiros que foram incorporados ao exército alemão. Veja no próximo bloco.
Antes da guerra, Brasil e Alemanha estreitavam crescentemente os laços comerciais. A grande amizade, no entanto, era perturbada por uma questão envolvendo a colônia de imigrantes alemães no Brasil. O principal ponto de discórdia dizia respeito ao serviço militar obrigatório, que Adolf Hitler reintroduziu ilegalmente, afrontando o Tratado de Versalhes em 1935. Nos termos da Lei de Nacionalidade e Cidadania Alemã, são considerados alemães todos os descendentes de alemães. Quer dizer, filho de alemão, alemão é. Quer dizer, o contrário da lógica brasileira, segundo a qual o princípio da nacionalidade é definido pelo local de nascimento e não pela ascendência. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quer dizer, uma lógica contrária da lógica jurídica alemã. Então, Adolf Hitler defendia o ponto de vista de que todos os descendentes de alemães residindo no Brasil, inclusive aqueles que residiam aqui há várias gerações, eram alemães. E, sendo alemães, deveriam cumprir o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas Alemãs, na Wehrmacht. Este conceito foi aplicado integralmente aos brasileiros que estavam morando na Alemanha quando irrompeu a guerra. Com o recrutamento para as Forças Armadas Alemãs por parte desses indivíduos que haviam nascido no Brasil, instaurou-se um conflito muito grande. Por um lado, todos eles tinham parentes, tinham familiares na Alemanha nazista vivendo há gerações. E eles se identificavam com essas pessoas, com esses parentes que viviam na Alemanha, que já estavam engajados no esforço de guerra. Apesar disso, a situação era geradora de estresse emocional. O fato de eles saberem que teriam que lutar contra os exércitos aliados era causa de conflito, em especial depois que foi noticiado o envio de uma força expedicionária brasileira para lutar ao lado dos norte-americanos na campanha da Itália. Como é que ficou depois que eles voltaram ao Brasil? Eles não querem ser identificados, né? O preconceito, contra todos aqueles que lutaram do lado do inimigo ainda hoje é muito grande. Nos termos da lei brasileira, todos são considerados traidores. Lutaram, envergaram uniformes, usaram armas contra a coligação de exércitos a qual o Brasil se juntou na grande aliança que foi formada para combater o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Um sentimento que perdura até hoje, o que exige precauções. Todos os meus entrevistados, 6 pessoas que se ofereceram para conversarem comigo e recolherem o seu depoimento, exigiram o anonimato. O preconceito contra eles, na verdade, é duplo. Por um lado, a pecha de traidores, de pessoas, de indivíduos que lutaram do lado do inimigo, vamos dizer assim. E por outro, uma coisa que antecede esse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que remonta à ascensão do nazismo, a associação comum, a associação recorrente que se faz na cultura popular brasileira entre ser alemão e ser nazista. A maior parte dos que defenderam o nazismo não cometeu nenhum crime. Os crimes do nazismo foram cometidos por uma minoria de alemães. O grande extermínio de seres humanos levado a cabo pelo Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial deve ter mobilizado entre 40 e 50 mil alemães, numa população de 70 milhões de pessoas. Por isso é que eu acho insustentável, do ponto de vista histórico, a gente falar em culpa coletiva do povo alemão. Isso não existe. Não dá para dizer que todo alemão foi responsável pelos crimes do nazismo. A minoria foi responsável. Sua inocência foi reconhecida pela missão brasileira que se instalou em Berlim no pós-guerra. A Alemanha destruída não tinha condição de prover o sustento dos seus cidadãos, de maneira que aqueles que podiam alegar sua condição de não alemães para sair da Alemanha certamente apelaram para esse expediente. Com certeza, esse foi o caso dos soldados brasileiros de Hitler e de suas famílias. Eles alegavam a condição de brasileiros que estavam morando na Alemanha e demandavam o retorno ao Brasil. A missão militar brasileira, comandada pelo coronel Aurélio de Lira Tavares, que funcionava em Berlim entre 1945 e 1947, foi a primeira organização brasileira a colocar em questão o papel que esses indivíduos teriam desempenhado durante a Segunda Guerra Mundial. Examinando os termos da lei de recrutamento alemã, sabia-se que a maioria deles, ou talvez até mesmo todos os indivíduos masculinos, teriam sido convocados para lutar nas Forças Armadas Alemãs. A consulta, então, que a missão militar brasileira encaminhou e chegou a uma conclusão, dizia respeito à impossibilidade de se imputar penalidades, sanções penais, de se abrir procedimentos jurídicos contra esses brasileiros que lutaram do lado da Alemanha nazista. A conclusão a que se chegou é que eles haviam sido recrutados à força, haviam sido coagidos a serem recrutados nos termos do serviço militar obrigatório vigente na Alemanha nazista.
3.000 cidadãos brasileiros estavam nesta condição. Os problemas que se seguiram ao repatriamento dizem respeito justamente à legalização da situação desses indivíduos com relação ao serviço militar obrigatório. Nenhum deles havia, no prazo legal estabelecido pela lei brasileira, que é ao atingir 18 anos, havia se alistado no Exército Brasileiro, haviam se alistado no Exército Alemão. E isso os impedia, consequentemente, de terem acesso aos seus plenos direitos civis, porque não tinham o certificado de quitação com as obrigações militares. Aí entrou em cena o típico jeitinho brasileiro. Quer dizer, o pagamento de uma multa, o juramento à bandeira brasileira, a quitação, a posteriori do serviço militar obrigatório, permitiu a esses indivíduos, e recorrentemente depois de uma curta cerimônia de juramento à bandeira brasileira, colocarem em dia então as suas obrigações militares e poderem voltar a usufruir a sua plena condição de cidadãos brasileiros. Sua condição de ex-combatentes, no entanto, jamais foi reconhecida. Eu encontrei, do universo que eu estimo que deva ter abrangido entre 700 e 900 indivíduos, eu encontrei apenas 6 pessoas que passaram por essa condição e que se dispuseram a conversar comigo. Nenhum dos meus 6 entrevistados, 2 inclusive já falecidos, nenhum deles obteve qualquer reparação que o governo alemão concedia aos seus ex-combatentes. Apesar de terem lutado nas Forças Armadas Alemãs e terem sofrido as sequelas físicas e psicológicas do exercício do serviço militar em tempo de guerra, nenhum deles obteve pensões ou reparações por parte do governo alemão por ter lutado na Segunda Guerra Mundial, o que era comum o governo alemão conceder àqueles que haviam nascido na Alemanha, mas não aos indivíduos estrangeiros, segundo os novos termos da lei alemã, que houvessem prestado serviço militar nas Forças Armadas do Terceiro Reich. Apesar de passados mais de 50 anos do fim do conflito, para estes soldados permanece de bom senso esconder a participação. Necessariamente, porque percebam que mesmo hoje, no ano de 2008, ainda está em curso mais uma temporada de caça a nazistas perigosos, promovida pelo prestigioso Instituto Simon Wiesenthal. Quer dizer, a ideia de que ainda existem nazistas responsáveis por grandes crimes que ainda podem ser encontrados é uma mística que perdura. Isso tem objetivos políticos bastante claros, e acaba tendo implicações, tendo consequências com relação a essas pessoas que não tinham absolutamente cargos de mando, cargos de autoridade que permitissem, possibilitassem a ela exercer qualquer papel de influência nos crimes que a Alemanha nazista cometeu.